Oi! Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você um pouquinho melhor sobre como funciona, o que é e o que você pode fazer com o Topobot, o meu novo chatbot do ChatGPT. Beleza, primeiro então, se você já usou o Dream Mascot, que tem toda a explicação dele lá no meu canal do YouTube, você já está familiarizada com bots no ChatGPT, certo? Agora, se você nunca usou, então eu vou te explicar como que você vai fazer para usar, beleza? A partir do momento que você adquire o meu chatbot, o Topobot, você vai clicar no link que tem no final do desafio interativo, tá? Por que que eu coloquei esse link lá no final do desafio? Porque eu queria ter certeza que você leria tudo, responderia as perguntas, para você chegar e quando chegar lá no final, você ter o acesso do Topobot, você entender o que fazer com ele, tá? Então, antes de você chegar no link, a partir do momento que você compra, você vai passar por um questionário, você vai passar por um desafio. É rápido, tá? É ali no máximo 15 minutinhos que você vai gastar para ler, responder as perguntas e conseguir acessar o link, beleza? Mas esse passo é importante para que você se oriente e entenda o que você vai conseguir fazer com o Topobot, beleza? E também agora nesse vídeo eu vou explicar para você como ele funciona, para que ele serve, qual a diferença dele para o chat GPT normal, né? Se você pedir numa conversa normal, tem diferença de você pedir lá para o chatbot? Tem. E eu fiz vários testes e eu vou mostrar para vocês que sim, tem diferença, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui com você todo o fluxo do Topobot para você entender o que ele faz e como ele funciona, tá bom? Então, quando a gente clica lá no link, que vai estar no final do desafio, a gente vem parar exatamente aqui. Isso aqui é uma conversa do chat GPT, tá bom? Para você usar, você não precisa nem ter conta, mas se você estiver logado na sua conta, aqui, olha, por exemplo, eu estou logada na minha conta, tá? Com a minha conta da BB. E daí, quando você fica logado, todas as suas conversas ficam salvas aqui nesta lateral esquerda. Então, é bom sim você estar logado, porque daí você consegue ter um arquivo de todas as suas conversas com o ChatGPT e também as imagens que você gerou ficam todas salvas aqui, ó, onde está escrito galeria, tudo bem? Então vamos lá, eu vou iniciar o fluxo aqui e daí o Topobot vai pedir uma senha, certo? Essa senha, ela está junto com o link lá no final do desafio, tudo bem? Então, a partir do momento que você tiver essa senha, você já anote, porque toda vez que você for iniciar uma nova conversa no Topobot, você vai precisar digitar essa senha, tá? A não ser que você continue uma conversa que já existe, você vai precisar digitar essa senha, tudo bem? Você só vai continuar a mesma conversa se for relacionado ao mesmo assunto. Se for um assunto diferente, eu recomendo que você inicie uma nova conversa, beleza? O ChatGPT funciona melhor dessa maneira. Você vai iniciando conversas a cada mudança de assunto. Então aqui eu vou dar uma pausa, vou digitar a senha e já volto aqui. Então, a partir do momento que eu digitei a senha, ele me mandou aqui. Perfeito, vamos começar. Por favor, envie a imagem principal do topo de bolo que você deseja transformar em um topper artesanal. Depois disso, eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas para montar o prompt ideal. É assim, é sempre assim, tá bom? Esse é o fluxo dele. E aí eu fiz o quê? Mandei a imagem. Eu estou fazendo novamente com essa imagem para você ver como é que funciona, tá? Ele vai repetir exatamente a mesma coisa que eu já fiz na outra conversa com essa imagem. Ele sempre segue o mesmo fluxo, tudo bem? Então vamos lá. Aí eu mandei a imagem e o meu ChatGPT respondeu: Ó, que ilustração mais fofa. Porque o meu ChatGPT já temos muitas águas que rolaram debaixo dessa ponte. Eu já conversei muito com ele, então ele já me conhece, ele sabe que eu gosto dessa linguagem mais
fofinha e mais próxima, tá? Então, ele me trata dessa maneira. Isso não quer dizer que necessariamente o seu vai falar assim com você. Se você estiver começando a usar o ChatGPT agora, ele vai ser mais impessoal e mais seco. Conforme você vai abrindo seu coração, ele vai ficando assim, ó, mais fofinho, tá? Então vamos lá. Ele falou: ó, que ilustração mais fofa. Agora vamos às perguntinhas rápidas para eu montar um prompt perfeito, tá bom? Então, como será o estilo do bolo? Aqui ela já dá algumas sugestões, tá? Cor da cobertura, textura, acabamento, você pode me descrever ou mandar uma referência. Então, eu posso falar como eu quero. Eu quero um bolo amarelo de chantininho. Ou eu posso falar, eu quero um drip cake, que é aquele que tem as gotinhas penduradas. Eu quero um wave cake. Ou então eu simplesmente pego uma imagem da internet, uma imagem do Google, uma imagem de qualquer lugar e falo, eu quero que o bolo seja igual dessa imagem, tá? E manda isso aqui. Para mandar a imagem, você vem aqui nesse maisinho e clica em carregar do computador, ou você simplesmente pega da pastinha e arrasta aqui para dentro. Tá? Que foi o que eu fiz. Eu peguei a imagem aqui da pasta, eu peguei a imagem aqui da pasta e arrastei aqui para dentro, beleza? Então, eu vou colocar aqui, quero um bolo, eu já tô começando a responder, quero um bolo de... Você vai conversar com o robô igual você conversa com uma pessoa, igual, tá bom? Inclusive, você pode até mandar áudio clicando nesse microfoninho aqui. Se você é do áudio, dá para mandar áudio também, tá bom? Então, eu vou colocar, quero um bolo amarelo de chantininho. Que é a resposta da pergunta número 1. Pergunta número 2. Onde esses personagens devem ficar no bolo? Aqui ela está se referindo aos personagens da imagem. Quero os personagens... Eu preciso colocar quero os personagens... Não, eu posso pôr personagem em cima, no topo. Só isso, tá? Os personagens no topo. É que eu gosto, tá? Eu prefiro explicar tudo detalhe por detalhe. Por experiência, eu sei que o chat me entende melhor se eu explicar tudo assim, ó, detalhadamente, tá? Você vai perceber isso também. Quanto mais detalhadamente você explicar, melhor ele vai te entender. Então, quero um bolo de amarelo de chantininho, quero os personagens no topo. Você vai querer adicionar mais algum elemento? Você pode colocar o nome, você pode colocar a idade, você pode colocar flor, borboleta, você pode colocar o que você quiser. Eu vou pedir, igual eu pedi no outro, os personagens do topo e na lateral do bolo, a escrita. Aí, quando é escrita, coloque entre aspas, tá? Mamãe, te amo. Mamãe, te amo. Mamãe, te amo. Não vai fazer diferença necessariamente estar em caps lock ligado ou não, tá? Estar em caixa alta ou não, a fonte aqui. Mas eu gosto de colocar, porque às vezes dá certo. Nem sempre, mas às vezes dá. Beleza, eu só quero colocar mamãe te amo. Só, não quero colocar mais nada. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar. Eu quero na lateral do bolo algumas flores de papel e nanã. Eu quero borboletas, enfim, né? O que você quiser colocar. Eu vou colocar em algumas. Então, eu vou colocar em algumas borboletas, só para dizer que eu não coloquei. E algumas borboletinhas. E algumas borboletinhas. Pronto. Como será o fundo da imagem? Fundo neutro. Eu costumo usar bastante fundo neutro, mas na imagem que eu gerei lá para o post, eu coloquei que eu queria um fundo de área externa desfocado, tá? Então, porque lá eu queria que trouxesse isso, mas de modo geral eu coloco fundo neutro. E proporção, eu quero a padrão mesmo, ó, tá dizendo ali, uma proporção específica, eu poderia colocar tamanho quadrado, tamanho horizontal, tamanho retrato, vertical, enfim, o que você quiser. Mas aqui já está escrito, ó, a padrão é 4x5, ideal para o feed do Instagram. Posso seguir essa? Eu não vou nem responder, não precisa. Se eu não responder nada, ela vai no padrão, tá bom? Eu falo ela porque o meu chat GPT é feminino, tá? Ele... já nas nossas conversas nós já definimos isso. Beleza, então ela disse aqui, assim que me responder, já te entrego o prompt prontinho para usar. Já respondi todas as perguntas, já vou enviar. Enviei. Então agora o que ela vai trazer? Ela já vai trazer, às vezes acontece isso, tá? Não é sempre, mas às vezes acontece dela mandar duas respostas e você escolher qual que você prefere.
Isso acontece porque o ChatGPT está passando por atualização agora, e então ele fica mandando isso para você dar feedback, tá? Então tá escrito ali, ó, você está dando feedback sobre uma nova versão do ChatGPT. Por isso que apareceu isso. Pode não aparecer para você, como pode aparecer também, tá bom? Se aparecer, você lê as duas e escolha a que você prefere. Tá, aqui, perfeito. Agora só confirmando rapidinho, a proporção pode ser a padrão, certo? Certo. Deseja que o topo tenha só 2 personagens ou eu quero adicionar mais algum detalhezinho? Se estiver tudo certo, já te entrego o prompt. Essa é uma resposta. A resposta 2. Perfeito, obrigado pela resposta. Aqui está o prompt. Eu quero a resposta 2, porque ela já está me dando prompt, eu não tenho que responder mais nada. Então, eu prefiro essa resposta. Maravilha. Perfeito, obrigada pelas respostas. Aqui está o prompt prontinho para você usar no ChatGPT ou em outro gerador compatível com imagens. Isso quer dizer que o Topobot, ele não te dá a imagem, beleza? Ele pode gerar imagens nesta conversa? Ele pode, porém, por testes que eu já fiz, funciona melhor você pegar você pegar esse prompt que ele gerou, ó, ele vai gerar assim, você vem aqui, você clica em copiar e você abre uma nova conversa. Funciona melhor. Por quê? Eu não sei, mas funciona melhor. Então, vamos fazer da maneira que funciona melhor, tá bom? Você pode colar esse prompt no ChatGPT mesmo ou em qualquer outro gerador de imagens. Você pode colar nos geradores da Microsoft, que é o Bing.com, o Microsoft Designer, o Microsoft Copilot. Você pode colar em qualquer um deles para gerar uma imagem. Porém, o lugar onde fica com o resultado melhor é no próprio ChatGPT, tá? Eu fiz teste com inúmeros geradores de imagem, inúmeros mesmo, e os melhores resultados são aqui no ChatGPT. Então, eu recomendo que você copie o prompt, abra uma nova conversa do ChatGPT e cole aqui mesmo, tudo bem? Se você quiser ler o prompt, ele tá aqui, ó, só ler. Ele vai estar sempre em português. Se você quiser, você pode pedir aqui nessa conversa mesmo que o chat traduza. Mas, como eu vou colar no ChatGPT, tanto faz se tá traduzido ou não, tá bom? E aí, o Topobot também vai trazer instruções de uso aqui, ó. Instruções de uso do prompt. Copie esse prompt e cole em uma nova conversa do ChatGPT, que foi o que eu disse. Não se esqueça de enviar também a imagem original junto dele, essa aqui. E se quiser fazer alterações ou adicionar mais elementos, é só continuar essa conversa aqui, é só me chamar, beleza? Então vamos fazer isso. Copiei o prompt aqui, vou colar em uma nova conversa, tá? Então, aqui, nova conversa, é só clicar em ChatGPT. Cliquei. Quando você abre uma nova conversa do ChatGPT, o que acontece? Aqui você tem alguns modelos, tá? Então, quando você for pedir para criar imagem, verifique se está neste modelo aqui, que é o GPT-4o. Isso não é um zero, isso é um O, letra O, tá? Então, é o modelo GPT-4o. Esse modelo é o que gera imagem. Se tiver em algum dos outros modelos, pode não gerar a imagem do jeito perdão, do jeito certo que é para gerar, tudo bem? Então vamos lá, nova conversa, colei o meu prompt e vou enviar a minha imagem, beleza? Só isso, eu não preciso mexer em nada, nada. Eu vou pegar, copiar, colar, jogar a imagem aqui e enviar. E agora eu vou esperar o chat me responder. Ele já vai começar a criar a imagem. É raro, mas pode acontecer dele te pedir alguma outra coisa, mas de modo geral ele já vai começar a criar a imagem, tá? E aí, se você não gostar de alguma coisa que criou na imagem, você pode pedir aqui na conversa mesmo que ele faça a modificação. Ou você começa uma nova conversa e joga esse prompt em uma nova conversa, tudo bem? E depois que gerar essa imagem aqui, a gente vai ver alguns casos de uso, alguns testes que eu fiz e que eu quero mostrar para você de algumas particularidades do Topobot. Qual é a diferença também, principalmente isso que eu quero mostrar. Qual é a diferença de jogar o prompt gerado pelo Topobot numa conversa
ou de você iniciar uma conversa e já pedir para o Topobot gerar um topo de bolo. Tem diferença? Tem diferença, muita diferença. É incrível, assim, a gente fica desacreditado do tanto de diferença que dá. Então vamos lá, esperar gerar essa imagem. Ó, já gerou aqui a nossa imagenzinha e ficou desta maneira. Já ficou diferente da primeira imagem que eu gerei, tá? Mas já gerou aqui a nossa imagem do topo de bolo. E qual é a utilidade de eu pegar uma imagem qualquer e colocar aqui e pedir para gerar num bolo? Porque, pelo menos comigo, sempre aconteceu. As mães não conseguem, as pessoas assim que não são papeleiras, elas têm muita dificuldade de enxergar coisa num bolo. E quando você manda um mock-up, que é aquele modelo digital, as pessoas continuam tendo muita dificuldade de enxergar aquilo num bolo. Então, quando você manda assim, é muito mais fácil da pessoa visualizar. E isso também pode dar ideia para a confeiteira de posicionamento. Isso pode dar uma ideia para você do que mais colocar. Enfim, é assim, 1001 utilidades, né? Você criar uma imagem já pronta assim num bolo, beleza? Então vamos aos casos de uso. O primeiro caso de uso que eu quero mostrar para você é este aqui, tá? Eu peguei essa foto de um bolo pronto com topo da internet. Não sei de onde foi tirado, eu peguei da internet, tá? Essa imagem, eu não sei de quem é o topo, eu não sei de quem é o bolo, eu só peguei a foto para testar. É só de teste, tá? Eu não sei de quem é. E aí, eu pedi para o chat GPT gerar uma imagem baseada neste bolo, tá? Mas não igual. Ele nunca, a IA, ela nunca vai gerar duas coisas exatamente iguais. Sempre vai ter diferença, tá? Mas o que eu queria? A posição, os elementos, tipo a casinha, a arvorezinha, a vovozinha, chapeuzinho, lobo, cerquinha, o bolo vermelho, o bolo verde, né? A estética geral deste projeto aqui. E daí eu fiz dois testes diferentes. Eu peguei essa imagem e mandei no Topobot e pedi para ele gerar um prompt para mim. Para então eu abrir uma conversa nova e colar aquele prompt e mandar a imagem de referência. Essa foi a primeira situação. E a segunda situação, eu não usei o Topobot e eu só peguei essa imagem e joguei em uma conversa nova, normal, tá bom? E aí eu quero mostrar a diferença dos resultados com o prompt do Topobot e sem o prompt do Topobot, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a conversa, esta aqui, onde eu enviei a imagem, tá? Essa aqui é a conversa do Topobot, a primeira conversa que eu tive com o Topobot, onde eu mandei essa imagem aqui. E aí eu pedi o prompt, respondi para ele as perguntas que ele me fez. Ele me deu o prompt, certo? Tá aqui. Eu fui, copiei o prompt e colei aqui nesta conversa. Isso é um uso normal do Topobot. O Topobot gera o prompt, você copia o prompt, abre uma conversa nova, cola o prompt e envia a imagem lá. A mecânica é sempre essa, o fluxo é sempre esse, tá bom? Vai lá no Topobot, ele vai criar o prompt para você, daí você vai abrir uma nova conversa no ChatGPT mesmo, coloca o prompt que o Topobot gerou e joga a imagem lá, tá bom? É sempre esse fluxo. E eu fiz isso. E daí eu joguei aqui o prompt que ele criou para mim e joguei a imagem que eu peguei da internet de base, tá bom? Daí, o que o ChatGPT me gerou? Aqui eu tenho uma nova conversa, tá? Me gerou essa imagem que ficou absolutamente perfeita, com todos os elementos bonitinho, não tem ninguém voando, não tem ninguém. Tá tudo perfeito, tá? Assim, harmônico, perfeito, tá? E depois, olha só que interessante isso que eu fiz. Luma é o nome do meu chat GPT, tá? Aí eu pedi para ela, Luma, você pode isolar todas essas imagens, exceto o bolo,
e deixá-las com fundo transparente, e ela veio e fez isso aqui para mim. Então, se eu jogar isso aqui lá no Estúdio Silhouette, eu já vou ter várias imagens rastreadas e prontas para usar. Eu posso ainda corrigir isso, falar, não, eu quero que você isole mais a Chapeuzinho e a Vovozinha, porque elas estão em frente de outros elementos. Eu posso trabalhar isso um pouco melhor ainda para eu ter todas as imagens, cada uma do ladinho da outra, eu posso melhorar esse prompt. Mas como eu fiz só para testar, eu não vou usar essas imagens. Então isso aqui foi só um caso de uso que eu quis trazer, uma possibilidade que vocês também têm. Criar aqui o projeto completo e depois pedir para o ChatGPT isolar as imagens que ele usou nesse projeto, para você já usar as imagens lá para criar o seu projeto. Caso, por exemplo, você não vá vetorizar essas imagens, tá bom? E depois, o que eu fiz? Gerou esta imagem perfeita aqui. Eu falei, eu vou testar para ver se eu não usar o Topobot, se o resultado é o mesmo. E adivinha, o resultado não é o mesmo, tá? Aqui eu abri uma nova conversa normal, tá? Isso aqui, ó, não tem nada antes, eu tô subindo aqui, ó. E joguei a foto aqui dentro e pedi pra Luma, ó, Luma, eu tô fazendo uns testes, eu vou pedir para você criar uma versão deste bolo, certo? Esse foi o prompt. Daí ela me fez algumas perguntas que não são as perguntas do Topobot, prestem bem atenção. E aí eu respondi, eu quero o mais parecido possível com esse da foto, mantendo todos os elementos sem o nome da criança. Em estilo camadas de papel, que é aquele que você já sabe que eu amo, porque ela já me conhece e ela sabe que eu amo esse estilo. E daí ela veio e gerou esta imagem aqui. Agora compare esta imagem aqui que ela me gerou com esta imagem aqui que ela me gerou. É o mesmo resultado? É igual eu usando o Topobot e eu não usando o Topobot? Compare. Aí eu respondi ainda para ela, eu forcei um pouco mais, porque afinal de contas eu estava fazendo testes. Respondi, não ficou legal. O bolo eu quero realista, porque aqui nessa imagem ela criou o bolo em estilo de camadas de papel também. Os elementos, só os elementos em estilo camadas de papel. E daí ela veio e criou o bolo realista, entre aspas, que não está nem perto desse aqui. E os elementos em estilo camada de papel. Porém, tá tudo fora de proporção, estão em uns lugares aleatórios, tá? Tipo, não tá bonitinho, certinho como está aqui. Então, tem diferença usar o Topobot e não usar o Topobot? Tem diferença, sim. Olha, a diferença está aí, né? Tem muita diferença. Mas eu não posso usar essa imagem? Você pode, só que daí você tem que avaliar. Você enviar para o cliente uma imagem dessa e você enviar para o cliente uma imagem dessa são coisas diferentes, né? Mesmo que seja para postar, enfim, tem muita diferença, né? Você olha, não tem como não notar a diferença entre uma imagem usando o Topobot e uma imagem sem usar o Topobot, tá bom? Então, esse foi o primeiro caso de uso que eu queria trazer para você conhecer. Vamos para o próximo. Então, no próximo caso de uso, eu vim fazer um teste com um tema comercial, um tema licenciado. E eu decidi fazer esse teste e filmar e mostrar para vocês verem que temas licenciados, o ChatGPT não gera, tá bom? Ele não gera. Assim, se você insistir muito e for fazer assim, um Deus nos acuda, ele gera alguma coisa parecida, que eu vou mostrar também. Mas a imagem em si, o ChatGPT não gera, tá bom? O estilo, ele gera? Sim. Eu quero alguma coisa no estilo do Estúdio Ghibli. Ele gera? Gera. Eu quero no estilo dos Simpsons. Ele gera? Gera. Mas você pedir aqui explicitamente, igual eu estou fazendo aqui nesse teste, vocês vão ver que não dá certo, tá bom? Então, olha só. Eu joguei esta imagem aqui, que é do desenho A Casa da Gabi, tá? Que é um tema licenciado, um tema comercial, a gente sabe. E aí, eu peguei e joguei aqui no Topobot e pedi para ele. Genar, joguei a imagem aqui, ele veio, ele me fez as perguntas. Eu respondi as perguntas aqui, ó, bolo de cupcake, rosa, nananã, eu quero a escrita Gabi faz 8, no estilo da fonte da foto que eu mando agora, mandei o estilo da fonte, que é esse aqui, tá? Claramente, explicitamente, é o logo da Casa da Gabi, tá? Então, eu mandei um tema comercial no Topobot, tudo bem?
O que acontece? Ele vai gerar o prompt? Ele vai gerar o prompt. O prompt está aqui. Cria uma imagem de um bolo realista, estilo drip cake, com cobertura rosa, detalhes em branco e pink. Na lateral do bolo, posicione um topper artesanal feito com papel em camadas, representando a personagem infantil de cabelos cacheados e tiara de orelhas de gato, segurando um gatinho branco de olhos grandes. No topo do bolo inclui o nome Gabi faz 8, com letras grandes no estilo da logo Gabi's Dollhouse, que foi essa da foto que eu enviei, com camadas de papel em estilo deslocado e contorno roxo. O fundo da imagem deve simular uma decoração de festa infantil com balões, tananã. Foi isso que eu pedi. O Topobot gerou o prompt? Ele gerou o prompt, tá? Mas ele gerou imagem? Não, porque o Topobot não gera imagem. O Topobot, ele gera prompt, para você, então, abrir uma nova conversa, colar o prompt e aí sim gerar a imagem. Lembra? O fluxo é sempre esse, tá? Então, eu copiei o prompt aqui que o Topobot me gerou e aí eu abri uma nova conversa, certo? Oh, droga. Cliquei aqui para abrir uma nova conversa, só porque falou de abrir uma nova conversa. Vou subir aqui para a gente ver lá do começo. Eu abri uma nova conversa, eu colei exatamente aqui, ó, o prompt que o Topobot criou para mim e eu mandei as duas imagens de referência da casa da Gabi, imagens de tema licenciado comercial. O que o chat GPT me respondeu? Ele me respondeu: Cami, essa solicitação viola as nossas políticas de conteúdo, não vou conseguir gerar a imagem para você, beleza? E aí ela me deu uma opção, disse: se quiser, eu posso te ajudar a adaptar a ideia ou criar algo novo com um estilo bem parecido. É só me dizer como prefere seguir. E aí eu respondi para ela: vamos adaptar. E aí ela me respondeu: perfeito, vamos adaptar juntas, tananana, que vai uma sugestão de prompt. Então ela me deu uma sugestão de prompt adaptado e perguntou se podia rodar, se podia gerar imagem. Eu respondi que sim. E daí ela me respondeu, preste atenção, Cami, mesmo com a adaptação, essa solicitação ainda entrou em conflito com as nossas políticas de conteúdo. Por isso eu não consegui gerar a imagem. E aí ela me dá uma opção de novo, mas vamos resolver isso. Se você quiser, eu posso fazer assim, assim, assado, nananã. E aí eu respondi para ela, tá, vamos focar no lettering e fazer a personagem uma menina segurando um gatinho nas roupas, com roupas nas cores da Gabi. Mas não é ela. Eu escrevi isso, tá? Com as roupas da mesma cor, mas não é ela, tá? Aí ela me respondeu: perfeita solução, Cami. Vamos ajustar o prompt. Então, ela mesma tá fazendo essas correções, tá vendo? O ChatGPT, ele tem uma inteligência, gente, assim, brilhante. Ele propõe as soluções pra gente. Então, a gente quebra a cabeça até um certo ponto, mas ele ajuda. Então, isso é muito legal. E aí ele me trouxe um prompt adaptado e disse agora, vou gerar a imagem com esse briefing. E veio essa imagem aqui, que para mim tá ótimo, entendeu? Era isso que eu queria. Eu nem queria a Gabi igual, eu queria a Gabi no estilo, né? E daí eu respondi, show, é isso, tá ótimo, Luma. É uma versão mesmo que eu quero, né? E daí ela disse, eu gostei que você curtiu, nananana. Aqui eu parei de forçar, porque eu não ia usar essa imagem, eu só fiz para testar, mas o gatinho tem 3 orelhas, reparem. Então eu poderia ter pedido ainda para ela corrigir isso daqui, ela iria corrigir e gerar outra imagem, mas eu parei por aqui, porque o meu ponto, o meu objetivo já foi cumprido, né? É isso aqui. Então, temas comerciais é um ponto sensível do ChatGPT, certo? Então, como vocês veem aqui nessa imagem, tem como, entre aspas, burlar? Sim, porém nós não estamos burlando, nós estamos criando algo parecido, nós não estamos fazendo algo igual, certo? A gente não está fazendo uma cópia. Portanto, isso não infringe diretamente direitos autorais, tá? Isso é uma brecha de lei, não é uma brecha que eu estou criando, é uma brecha legal, tá? Então, tá aqui. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Porém, tem outros geradores de imagem que geram imagens comerciais. E aí é problema do gerador, certo? Se você quiser tentar ir lá e gerar imagem lá, tudo bem. Porém, para gerar imagens assim, de bolo, de topo no bolo, não dá certo. Eu já tentei em vários outros, eu tentei em todos da Microsoft, eu tentei no Dramina, eu tentei no PicLumen, eu tentei no Recraft, eu tentei em todos.
não fica bom. Não fica. O melhor resultado para gerar topos de bolo, imagens assim, é o ChatGPT, ponto final, tá bom? E vamos ver um outro caso de uso que é com o tema comercial também, que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Esse caso de uso é também relacionado a um tema comercial, mas ele não é uma imagem direta, assim, como era a imagem lá da Casa Gabi, tá? Então aqui, o que eu fiz? Essa imagem desta bebê, eu gerei já tem bastante tempo no Microsoft Designer, tá? Então eu gerei em outro criador de imagens, eu gerei lá no Designer, e eu trouxe para cá, eu joguei no Topobot, e eu não achei a conversa, porque já faz bastante tempo que eu fiz isso, logo que eu comecei a fazer os testes do Topobot, eu procurei, mas eu não achei a conversa. Mas eu vou mostrar as imagens aqui que gerou, tá? Então, eu peguei essa imagem, eu joguei lá no Topobot e eu pedi para ele a mesma coisa que eu fiz lá com a imagem da mãe, com a imagem da Gabi, com todas até agora. E queriam gerar um topo com essa bebezinha aqui. Ele gerou o prompt para mim normalmente, e eu peguei o prompt, abri uma nova conversa no chat GPT, joguei o prompt que o Topobot criou, joguei essa imagem aqui junto e pedi para gerar a imagem do topo de bolo. E aí, gerou, não deu nenhum conflito por questão de proteção de direitos autorais, de violar políticas de uso, nada. Por quê? Porque não é uma imagem direta, tá? Isso aqui é uma imagem de uma bebê usando um pijaminha inspirado no Stitch. Então, esse tipo de coisa não dá problema para gerar, beleza? Deu para entender a diferença? A imagem do Stitch, eu consigo? Não. Mas a imagem dessa menininha usando o pijaminha do Stitch, eu consigo, tá bom? Então, tem que ter essas sacadas aí, de você conseguir gerar o que você quer de uma forma diferente. Então, a gente tem que ter um pouco aí de criatividade. Não é tudo feito pela IA, você precisa fazer a sua parte e entrar com a sua criatividade também, tá bom? E aí eu quero mostrar o que foi gerado. Eu pedi várias vezes, eu fiz vários testes, tá? Eu vou mostrar algumas das imagens que gerou. Então, essa aqui foi uma das imagens que gerou. Nessa época aqui que eu gerei essas imagens, eu ainda estava começando a testar o Topobot, então ainda não estava aprimorado, né, a questão das camadas como está hoje. E com chatbots é assim, a gente vai vendo e vai testando, e ao longo do tempo a gente vai aprimorando. Então, as primeiras imagens que eu gerei lá não são tão boas quanto as que eu estou gerando agora, né? E aí teve uma outra que eu gerei mais recentemente, que já ficou melhor, né? Que foi essa daqui, que eu já gostei mais. Essa daqui foi o primeiro teste que eu fiz, pegando um bolo da internet e enviando a inspiração. Então eu peguei uma foto de um bolo da internet, mandei ali no Topobot e falei, eu quero que o bolo seja assim. E aí já me gerou essa imagem, que eu gostei bastante. Essa aqui também saiu bem bonita. Ficou bem legal. Claro, ficou com alguns defeitinhos, né? Mas também foi uma opção que eu gostei. E essas aqui também teve umas outras que eu fui procurando umas formas diferentes e foi gerando. Eu gostei bastante da menininha, apesar desse ZT esquisito aqui. Tentei uma só com o cenário também, que eu gostei, sem o bolo, né? Aliás, com o bolo em camadas também, assim, como se fosse um cenário, eu achei bem legal. Enfim, assim, você pode brincar, né, com as possibilidades. Claro que você tem que sempre estar de olho. Por quê? Porque se você estiver usando o ChatGPT gratuito, tá? Ele vai gerar 3 imagens por dia e não vai deixar gerar mais, tá? Agora, se você estiver usando o ChatGPT pago, o meu caso, eu uso o ChatGPT pago. Por quê? Porque eu crio chatbots. Então, para eu criar os chatbots, eu preciso pagar o ChatGPT. Por isso que eu pago o ChatGPT, para criar chatbots, tá? E daí, como eu pago, eu posso gerar, acho que se eu não estou enganada, são 100 imagens por dia. É bastante, assim, eu nunca cheguei nem perto do limite diário de imagens que pode gerar. As imagens do ChatGPT, elas não são tão rápidas de gerar quanto as do Bing, por exemplo, as da Microsoft.
Por quê? Porque elas são mais detalhadas, elas têm muito mais coisas envolvidas do que de alguns outros geradores de imagem. As do Bing geram rapidinho, assim, ó, pá, aí você vai gerando 1 milhão de imagens, uma atrás da outra, e é uma loucura. Agora, no ChatGPT, você já é bem, desde o começo, você já é bem mais controlado. Então, isso não é um problema. Mas fique ciente disso. Se for usar o ChatGPT para gerar imagens, tá? Atente-se ao limite de 3 imagens diárias no gratuito, tá bom? E vamos para o próximo e último caso de uso, então. E o último caso de uso, o último que eu vou trazer agora, eu prometo, mas não garanto que eu não vou trazer mais nenhum. Mas por enquanto esse é o último. Ainda relacionado a essa bebezinha do Stitch, que é o quê? Eu fiz então todo o rolê lá do Topobot, de pegar o prompt, abrir uma nova conversa, jogar o prompt lá, mandar a imagem de referência, e ele me gerou essa imagem linda, maravilhosa aqui, que eu amei, que dá super para usar, para vetorizar, enfim, né? E aí eu fiquei me perguntando, mas eu não queria uma menininha, e se eu quiser um menininho? Será que dá para eu resolver esse problema, né? De mandar uma menininha e querer um menininho? E sim, gente, dá para resolver esse problema. Claro, não achei a conversa, porque já faz bastante tempo isso, né? Como eu disse, no último caso de uso. Mas eu tenho a imagem aqui ainda guardadinha e pedi para o ChatGPT, mude esta menina para um menino. Simplesmente isso, porque o ChatGPT ele é muito inteligente e você não precisa fazer aquele prompt assim, né? Eu pedi isso, mude esta menina para um menino. Pronto. E o que ele criou? Daí, criou para mim esta opção aqui, que é no mesmo estilo, manteve o bolo, manteve os elementos e mudou a menininha para um menininho. Então também é uma possibilidade, se você tem uma menininha, você quer mudar para menininho, de você fazer isso, né? Gera lá a imagem da menininha e depois você pede para mudar para um menininho. E você fica com as duas coisas, com a menininha e com o menininho, para você vetorizar, para você mostrar para cliente, enfim, né? Para você fazer o que você quiser aí com a sua imagem. Combinado? Então espero que você tenha gostado do Topobot. Caso você queira adquirir, eu vou deixar o link, é só me procurar. E caso você seja aluno, vai estar vendo essa aula na plataforma também. Bora aproveitar esse lindo deste Topobot e fazer muitas coisas legais. Não se esqueça de me marcar, porque eu quero muito ver, tá bom? Então, até mais!